para o nosso primeiro estudo em direção a Purim, né? Esse estudo daqui é um paper do poderosíssimo Aryeh Kaplan, né? Tá? Aqui, ó, ele é que produziu essa Torá que nós usamos, tá? Eu sei que tem muito irmão que tem essa Torá do Rav Kaplan, né? Baruch Hashem por isso, e também tem aqui a enciclopédia. Nós usamos muito ele, tá? Okay. Vamos lá, Purim, né? Então, nós já sabemos que nós estamos estudando o Aryeh Kaplan, que é vivo, né? É um poderosíssimo rabino da YU, né? Yeshiva University, tá? Então, vamos lá. Então, Purim trata-se de uma impressionante lição para todos nós, tá? Então, e é importante nós entendermos, tanto a lição, né, que quando o Mashiach vier, é o livro que ele vai ter na mão, né? Ele vai ter na mão lá, ele abre e fecha, abre e fecha. Então, vamos ver, né? Então, quem acredita que o Megillah apenas narra um evento passado, segundo ensinava Baal Shem Tov, não se desincumbiu da obrigação de ouvi-la, pois que a história de Purim se repete ainda, que de forma ligeiramente diferente em todas as gerações. Tá? Então, nós, né, por exemplo, eu tive face a face com Ramã, tá? E com Mordecai. Tá? Então, impressionante, né? Impressionante. As grandes decepções que eu tive na vida, tá? A Lúcia falava, mas por que você insiste? Aí eu dizia, não, porque... Olha só, né? Como é que às vezes a gente reage. Não, porque no Megillah Esther, Mordecai vence. Tá? Então eu tenho que continuar a lutar. Hoje ela falou para mim, poxa, a sua vida sempre foi assim, atrapalhada de briga. Eu disse, mas eu nunca briguei com ninguém. Mas você atrai briga. Não, eu não atraio briga. Você entendeu? Eu simplesmente não aceito fazer parte. Né? Aí tem, né? Então, em todas as experiências, eu vi Ramã e eu vi Mordecai. E eu vi Hashverosh. Né? Tá? Mas eu achava que eu ia vencer porque eu era Mordecai. Então, qual foi o meu erro? Eu não sou Mordecai. Tá? Eu não sou Mordecai. Eu não sou protótipo de Mashiach, né? Tá? Muito embora Hashem nunca me abandonou, né? Tá? Até na morte ele foi misericordioso comigo. Tá? Então, eu não tenho o que reclamar. Tá? Mas eu sempre vi, né? Então, é incrível, porque quando a gente estuda, né? A gente consegue olhar para o evento, né, e ver o evento como ele realmente é, né? E não como ele parece ser, né? Então, quando o Mashiach vier, nós vamos ver a presença divina em tudo, né? Então, mas por hora, nós temos que estudar muito para ter nossos olhos espertos, né? Então, extirpar o povo que estuda a Torá da face da terra, esse Nêmesis é antigo, astuta e poderosa, mas há como vencê-la. O Megillah Esther e as lições de nossos sábios desprenderam desse texto sagrado, nos mostram como conseguir. Tá? Então, nós devemos continuar a estudar como nós estudamos, ruminando, engolindo, respeitando, tendo zelo pela Sagrada Torá, nos aprofundando na Torá oral, na Morachá, fazendo uso das chaves cabalistas, né, dos portais, né, dos templates, né. Nós não podemos desistir, nós não podemos ser deixantes, nós temos que ser ficantes. Tá? É difícil, porque como o irmão ele vem da idolatria cristã, ele é positivo, imediato, certo. Né? Então, por exemplo, a igreja ela é tão inteligente que ela criou o Santo Expedito, santo das causas urgentes.
Tá? Tá? Ela criou lá a Santa Teresinha, das causas impossíveis, né? Então o irmão, ele pensa assim, pô, eu preciso desse negócio de forma urgente, eu vou no Santo Expedito. Tá? É incrível isso, né? Tá? Então, o povo judeu vivia no exílio, sob domínio persa, mas ainda assim detinha grande influência política. Tá? Então, o que Hashem, né, guarda para nós? Todos nós estamos no exílio. Tá? Nós vivemos no exílio. Nós somos guerra, né? Nós somos estrangeiros nessa terra. Né? Todos nós estamos no exílio. Mas Hashem, ele não deixa de tirar os olhos daquele que está buscando a sua sagrada Torá. Não deixa. Porque isso é um decreto. Anda no meu ruquim que eu mando chuva. Esse decreto não é dito assim, ó, para o povo de Israel. Anda no ruquim que você vai receber chuva. Para quem não é do povo de Israel, vai ser assim, assado. Não é assim. Anda no ruquim que eu mando Geshem, né? Então, o que significa? Que todo aquele que está em linha com a Torá Morachá Kabbalah vai receber chuva, tá? Então, eu posso estar no exílio, mas Hashem não vai me abandonar. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, vamos lá, né? Ademais, uma judia Esther era rainha, e seu tio Mordecai era consultado pelo rei Ahasverosh em busca de aconselhamento. Tá? Então, na realidade, aconteceu o que acontece até hoje. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, né, os principais professores de economia do mundo, prêmios Nobel, né? Todos judeus. Presidentes e diretores do Fed nos Estados Unidos, judeus. Tá? Mas o presidente não é judeu. É incrível isso, né? Quer dizer, o rei não é judeu, tá? Mas Mordecai está presente. Tá? Bacana isso, né? Então a gente tem que olhar e ver, né? Tá? Quem é que toca a economia do mundo? Os judeus. Mas não tem rei judeu. Tá? Nem em Israel tem rei judeu. Tá? Então, Mordecai está vivo e Ahasverosh também está vivo. Tá? Então, na Pérsia, se acreditavam que os judeus, né, tinham uma influência política que os protegia. Tá? Que isso, na Alemanha, por exemplo, dos anos 30, né, os judeus diziam, não, é impossível, né, ter alguma coisa que venha contra nós. Porque nós controlamos os bancos, nós controlamos as empresas, nós controlamos o serviço público, as universidades, né? Então, nós temos esse quelipá, né? Nós temos essa cobertura sobre nós. Isso é muito comum de acontecer, né? Com cada um de nós, né? Às vezes o irmão ele fala, não, eu estou tranquilo, né? Eu tive um aluno, tá? Ele já estava com 56 anos de idade na época, tá? Que eu tinha medo, até quando ele vinha na aula, esse cara um dia vai infartar, vai morrer aqui na aula, né? Porque ele era daquela companhia Telesp, em São Paulo. E ele, quando ele entrou para a companhia, ele achava que ele teria... Era um seguro emprego assegurado o resto da vida, né? Aí o Fernando Henrique, lá o governo do Fernando Henrique, o PSDB aqui em São Paulo, privatizou, né, a Telesp. Primeiro transformou em Telesp celular, depois, se eu não me engano, foi vendido para Telefônica, alguma coisa assim, né? Então, ele perdeu o status, né, daquele emprego vitalício que ele achava que ia ter, né? Porque antes vamos assim dizer, desse movimento de Wi-Fi no mundo, né? O bom investimento em São Paulo era o irmão ter telefone alugado. Tá? Eu tive um colega que ele chegou a ter quase 100 telefones alugados. Ele tinha uma renda extraordinária. Toda a propina, né, que ele recebia na Shell, né,
ele pedia a propina em telefone, né? Então ele tinha telefone espalhado por São Paulo, Itu, Sorocaba, São Paulo, putz, tinha quase 100 telefones. Era uma super renda. Da noite para o dia não valeu mais nada, tá? Ok? Então, às vezes, nós montamos em volta de nós, né, um quelipá de uma segurança que é falsa, né? Ah, eu preciso ter um marido, tá? Ah, você entendeu? Porque o marido vai me sustentar, né? Aí o que que acontece? O marido tem um AVC, a irmã é que tem que ir para a rua trabalhar ainda para limpar a baba do avessado lá, tá? Então, quem é esse personagem Ramã que aparece na história de Purim como se surgido do nada? Realmente, né? Parece que surgiu do nada. Hashverosh recebe lá Purim, que dá a ideia, Ramã, que dá a ideia de fazer uma festa por 180 dias, convidar todo mundo e etc. Né? Ramã é sinônimo de escuridão, e toda a sua luta foi travada contra o povo escolhido por Deus para ser um luzeiro entre as nações. Tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que Hashem, ele cria tudo com o oposto. Tá? Então, nós sabemos isso, né? A gente vem estudando isso daí já há algum tempo. A criação, ela é feita dessa forma. Hashem cria a luz e a escuridão. Vai Erev, Variboker, né? E fez-se tarde, quer dizer, a luz vai se extinguindo e a luz vai aparecendo, né? Não é a luz da Enel, né? É a luz de Or, luz criacional, tá? Então, é muito importante, né, nós entendermos que esse Mashmor, né, Summerman, né, ele às vezes assume forma humana. Tá? Ele vem mesmo em forma humana. Como o Mashiach virá em forma humana. Tá? Muito embora ele não seja humano, mas ele virá em forma humana. A Summerman também. Hitler é Haman. Né? Hitler é Haman. Por exemplo, ninguém pode. Sempre que tem essas questões de nazismo, né, eu levanto sempre uma questão. Né? Eu digo: olha, um povo ter declarado guerra, ter estabelecido campo de concentração, ter exterminado um monte de povos, não é que eles não exterminaram só os judeus, né? Também exterminaram os ciganos, né? Até os maçons, né, foram exterminados. Tá? Isso não me causa estranheza, porque a história é assim, né? Tá? O que me causa estranheza é um demente como Hitler conseguir ser adorado por um povo como o alemão, né? Um país que teve Bach, Beethoven, Einstein, Leibniz, né? Todas essas mentes, né? Pô, não é assim, né? Se Hitler aparecesse, sei lá, no Nordeste brasileiro, lá como Lula apareceu, o povo, né? Padrinho Cício, né? Mas na Alemanha, né? Porque, irmãos, quando vocês ouvem um discurso de Hitler, tá? Vocês não ninguém consegue conceber que os alemães vão falar Sieg Heil. Tá? E eu odeio o judeu. Eu estou Sieg Heil, Sieg Heil. E nós temos que fazer uma grande Alemanha, Sieg Heil. Só falava besteira, né? Um tampinha, baixinho, feio, narigudo, não tinha nada. Dominou. Por quê? Porque não é ele. Né? É Summerman que está por detrás. Né? É essa formação daqui. Né? Tá? Isso é muito importante da gente entender. Né? Tá? Muito importante. Tá? Então, quando Hashem cria as coisas, né, ele cria um quelipá. Né? O quelipá ele é importante, é uma casca protetora. Né? Toda energia, para chegar até nós, precisa de uma proteção. Tá? Toda energia. Por exemplo, eu quero café. Cadê sua xícara? Né? Tá? O Johnnyzinho, né, tem lá, né, a baciazinha dele, que eu vou lá e coloco. É o verso dele. Né? Tá?
Então, o Quelipá, na verdade, ele não é um problema, né? O problema do Quelipá é quando o Quelipá consegue apodrecer a Kedushá que está dentro, né? Tá? Esse é que é o problema. Tá? Então, o irmão, por exemplo, ele tem uma santidade, ele tem um Yasharkel nele, né? Ele tem uma ligação com o sagrado nele, né? Mas o que que acontece? Tá? Ele começa a trabalhar por Quelipá, tá? Relações incestuosas, abomináveis, alimentação totalmente fora de qualquer padrão de saúde, né? Ele começa a se apodrecer, né? Ele declara que ele vai se apodrecer, tá? Então ele acaba matando o Yasharkel, né? Que está na apostilazinha isso daí, né? Então o que o Kaplan nos diz aqui? Enquanto o Etserhará é quente como uma picada de cobra, Amaleque tem o frio da picada do escorpião, ainda mais letal. O propósito de Amaleque não é contestar o povo de Israel, né? Nós, né, que estudamos a Torá, mas derrotá-lo gota a gota, instilando nesse povo a indiferença, a dúvida e a descrença. Amaleque sabe que o povo que estuda a Torá tem entrelaçados de forma inseparável a sua vida material com a vida espiritual, né? Então, esse é o grande trabalho que Amaleque faz em nós, né? Para o povo do Erevirave fica mais fácil, né? Entender, né? Nós já estudamos lá, né? Vou colocar aqui, né? Por que eu coloquei o Erevirave? Coloquei o Erevirave por aqui, não foi? Ué? Erevirave, tá aqui, ó. Tá. Então, quando eu não me programo para colocar, aí chega na hora eu resolvo colocar e... Então o que a gente viu, né? Nós sabemos que Amaleque é o Raché Haolã, né? É o cabeça de toda essa tentação. Agora, como é que a gente se separa do sagrado? A gente se separa do sagrado pela indiferença, pela dúvida, pela descrença. Então, o que a igreja, que é Esav, né? Que é Amaleque puro, né? Porque quem é Amaleque, né? Quem é Amaleque? Amaleque é neto de Esav, tá? Ele faz seu filho, casa com Tanim, né? E gera Amaleque, tá? Então, Amaleque é neto de Esav. Quem é Esav? Esav é homem, né? Que é a igreja, tá? Então, como é que a igreja trabalhou nesses 2000 anos, né? Indiferença ao povo judeu, tá? Raça ruim que matou Jesus, tá? É incrível, né? Porque a igreja fala, né? Judeu é uma raça que não vale nada porque é a raça ruim que matou Jesus. Agora, quem é que seguia Rabi Yeshua? Era romano? Era grego? Né? Kefas era o quê? Né? Era, assim, Anunnaki? Né? Era tudo judeu. Né? Quem é aquele monte de gente que estava lá recebendo ele em Jerusalém? Tudo judeu. Tá? Mas não, né? Raça ruim que matou Jesus, né? Então, a pessoa fala assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo, né? Eles mataram Jesus, então é a raça ruim que matou Jesus, né? Tá? Com a dúvida, tá? Com a dúvida. Qual é a dúvida que eles lançam? Não, ele morreu por nós, ele morreu por nossos pecados,
Não tem essa que você tem que ficar estudando, mudando de vida. Não, coma seu porco à vontade. Por que você não vai comer um porco? Onde é que Rabi Yeshua disse que é proibido comer porco? Ele diz, né? Onde é que Rabi Yeshua diz que é proibido comer porco? Ele diz em Mateus 5, 17 e 18: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. Então ele não comia porco. Né? Se ele podia comer porco, então a última ceia dele, a última refeição com os apóstolos, por que ele de um carneirinho, né? Ele não botou um porquinho? Tá? Aquele porquinho, né? O que o cristão adora, né? Na nossa página, no Natal, tinha assim, mais de 100 fotografias, que eu acho um absurdo, né? Fazer isso com o animal, né? Botar o porquinho, né? Douradinho assim, né? Putz, tá louco. Tá? E descrença, não. O que essa gente estuda tá errado, né? Por quê? Porque Rabi anulou tudo que eles faziam. De Rabi para frente, né? Eles não chamam de Rabi, né? Do Senhor Jesus para frente é outra história. É incrível, né? Porque Purim é exatamente essa história de Ramã, que é o próprio Papa, né? Na época, né? Amaleque sabe que nós somos, a nossa vida é inseparável, material e espiritual. Ah, não, mas a Rabi não disse isso. Claro que diz. Né? Buscai primeiro o reino de Hashem e sua justiça, que todo Shelalá vem por acréscimo. Ele também falou isso. Ele falou o quê? Que a vida material está entrelaçada, é entanglement. Eu não consigo, né? Por mais que eu queira, né? Eu não consigo não estar interligado entre os mundos, né? Os mundos são totalmente com entanglement, com interligação, né? Aqui, ó. Eu ainda estou até com o coffee, né? Aqui é um coffee. Não tem jeito disso daqui, né? Isso é muito importante de entender, né? Okay? Então, os maiores vilões da história da humanidade odiaram particularmente os israelitas. Por quê? Perceberam que a escuridão e a luz não podem viver em coexistência lado a lado. Hitler, o Ramã do século XX, arrebatou 6 milhões de almas judaicas desse mundo pelo simples motivo, como ele mesmo declarou em Mein Kampf, né? Os judeus estavam no meio dos meus planos. Tá? Então, é muito importante nós entendermos que na lousa, né? Na nossa lousa do mês, né? Nós temos o quê? Nós temos a menorá. Aqui, né? Nós temos a menorá. O modelo é uma menorá, né? Porque o que nós vimos, né? Nós vimos que existem 12 portais. Né? O universo tem 12 portais. Então, agora o CERN, ele já conseguiu medir, né? Eles já conseguiram chegar a equações matemáticas, né? Que eles mostram que a matéria escura, na realidade a matéria escura, elas são túneis, né, de energia entrelaçados que seguram as galáxias que a gente vê, etc. Né? Tá? Então, imagina uma peneira. Tá? Nós somos os buraquinhos da peneira. Tá? Então, vamos supor, eu pego uma peneira e eu acendo uma lanterna. Passa uma luz. Né? Na parede, então, vai aparecer os buraquinhos da peneira. Né? Mas, para aqueles buraquinhos, eles existem, né? Porque são cordas, né? São túneis de energia de matéria escura. Né? Eles acham que são 11. Tá? Teve um cientista agora que descobriu a 13ª, né? Mas nós sabemos que são 13. Tá?
porque eram 13 cabeças, né? Porque a gente tem que considerar Efraim e Menache dois, né? Ah, mas eles dividiram terra. Ok, dividiram terra, mas eles são 12, são dois, né? Tá? Então, isso é muito importante da gente entender, né? É que essa informação que está na Torá, né? Que está tudo na Torá, né? Essa informação que está na Torá das 12 tribos, que são 13, porque tem os levitas, né? Tá? É o que está, é a imagem especulativa do próprio universo. Tá? E nós sabemos que essa vibração, né, e por que forma assim quadradinhos? Né? Forma quadradinhos por causa da frase dessa semana, né? Da paraxá da semana. Né? Ve'asulim mikdash, ve'shehanti betorem. Tá? Então, quando a gente fala betorem, Betorrem, o que é? É habitar no meio, né? No quadradinho. Tá? Então, aonde está escrito quadradinho? O quadradinho está em men. Esse men no final é um men reduzido. Ele fica um quadradinho. Tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Que isso é Cabalá um pouco avançada, mas é bom para vocês ouvirem. Olha aqui, ó. Esse é o men, tá? Esse é o men do Betorrem, é um quadradinho, tá vendo? Tá? É um quadradinho, tá? Aqui, vocês estão vendo? Quadradinho, tá? Então, aqui são os tubos de energia de matéria escura, tá? Que forma essa rede da peneira, né? Eu estou usando o exemplo da peneira. Não é assim que o Ari Hakadosh não usou o termo peneira, né? Tá? Ele usou o Betorrem, tá? Mas imagina, né? Um monte de Betorrem, né? Então eu vou habitar no meio e dentro de vós. No meio e dentro. É aqui, né? Tá? Entendeu, irmão? Tá? Isso é importante vocês saberem, né? Então, Amaleque sabe, como nós sabemos, que a chamada batalha pelo domínio mundial não é política, sequer econômica, mas espiritual. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Então, a batalha pelo domínio, tá? É Betorrem, tá? É por esse domínio daqui. Aí nós temos que ir para Efésios, né? Para Efésios, lá para o nosso grande Paulo, né? Temos que ir para Efésios 6,12, que vai nos dizer o que em 6,12? Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Ele virava. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz, né? Gente do céu. O apóstolo Paulo acaba de declarar que a nossa guerra é contra o ele virável. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele aos 12 anos de idade foi deixado ao pé de Gamaliel Hagadol, o grande, né? Pô, Gamaliel foi das potências, né, que Hashem botou nesse mundo, né? Contra os dominadores desse sistema mundial, nova ordem, tá? Em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só. Tá? É incrível, né? Porque isso daí está à disposição de todo cristão, né? Esse texto, né? Tá? Então, a mão divina nos guia nesse mundo, aberta e declaradamente. A nossa missão é ensinar a todos os homens que há um Deus supremo, a quem devemos responder, e que a santidade, a justiça, a caridade e a bondade hão de prevalecer. Então vamos ver. Tá? A Megilá ensina uma lição a nosso povo.
a todos nós. Quando, aqui ele fala o judeu, né? Quando o israelita, quando nós, né, nos defrontamos com dificuldades, é preciso que primeiro nos fortaleçamos em sua espiritualidade, buscando corrigir erros do passado, orando, estudando a Torá e praticando caridade e boas ações. Tá? Então, qual foi o truque de Haman, né? De Amaleque? Né? Porque o Midrash nos traz, vamos assim dizer, a origem genealógica de Haman. Né? Ele era descendente direto de Amaleque. Tá? Então, nós sabemos. Então, como é que Amaleque aparece aí na história? Né? Como é que ele consegue fazer base para lutar contra aquele povo judeu? Ele convence Hashverosh a dar uma festa de 180 dias. Mas vamos estudar isso melhor, né? Se preocupem em saber o livro assim como eu sei, que vocês vão saber como eu sei. Tá? Então foram 180 dias que a judeusada de plantão ficou lá na festa. Quando eles saíram da festa, eles ficaram lembrando a festa. Tá? Então, entre a festa e o evento de Purim, passam-se 9 anos. Tá? Então, durante 9 anos, eles se lembravam da festa. Então, eles ocupavam a mente dele não com o sagrado. Tá? Então, foi assim que Haman ele conseguiu, né, enfraquecer o povo judeu. Enfraquece primeiro espiritualmente. Isso é exatamente o que as religiões fazem com o ser humano. A religião pega o ser humano e enfraquece o ser humano espiritualmente. Muito embora o ser humano ache que está espiritualmente se elevando. Mas não está. Porque você está adorando deuses, né? Não façam imagens nem de madeira nem de pedra. E é exatamente o que todo mundo faz. Tá? Então, o Megilá ensina uma lição a todos nós, né? Que toda vez que nos defrontamos com uma situação, né, primeiro nós devemos nos fortalecer espiritualmente, procurando corrigir erros do passado, chuvar. Então, o que eu digo para os irmãos? Tem que admitir, tá? Tem que admite, tá? Como eu admito aqui publicamente para vocês, né? Não, eu tenho muito mais falha do que isso. Pô, eu sou uma coleção de falhas, né? Tá? Mas eu admito, né? Tem que admitir, né? Não pode ter não, o que vão pensar de mim? Pô, não tem essa, não, né? Tá? O rei mais poderoso que houve em Israel foi Moshe Rabbeinu. E era o homem mais humilde que jamais existiu nesse planeta. Né? Então, okay? Davi da Mera, ele fala no Salmo 16, né? Quando eu podia pensar no alto da minha soberba, queria ter uma queda tão grande. Né? Então, vamos lá. Então, erros do passado, orando. O que é orar? Né? Orar é encher a boca com a Torá, né? Estudando a Torá e praticando obras de bondade. Tá? Então, quando perguntam ao Rabbeinu Rabaia, né, no Tzele Mashiach, né, como será? Será de muito sofrimento. O sofrimento será tão grande, segundo a Guemará, que eu peço a Hashem que eu já esteja no Olam Rabá. Tá? Mas para aqueles que ficarem, abraça a Torá e faz obra de bondade, que Hashem vai cuidar. Tá? Então, esse é o nosso escudo protetor, né? Tá? Então vamos continuar. Tá? Então, para derrubar Amaleque para sempre, é preciso fortalecer espiritualmente cada um de nós. Tá? Então, nós não vamos conseguir. Um irmão, por exemplo, ele não vence a bebedeira
Não vence o cigarro, por exemplo. Cigarro, eles vendem esse patch, né, que você coloca aqui, né? Tá? Então, em vez de você ficar fumando, você injeta a nicotina, né, pela pele, né? Tá? Mas não é assim, né? Você tem que reforçar espiritualmente. Como é que você começa a se reforçar espiritualmente? Muito simples, tá? Manda fazer uma tomografia do seu pulmão. Tá? E pede a opinião médica, né? Doutor, como é que eu tô? O cara diz, você tá mal, você tá fudido e mal pago vai morrer. Ou você para de fumar ou morre. Aí o espírito, em um instante, se fortifica, tá? Esse é que é o problema, né? Nós precisamos admitir, né? Tá? Então, como é que funciona o negócio, né? Não, eu não sou viciado, eu paro de fumar a hora que eu quiser. Eu não sei que irmão já ouviu isso de alguém, ou até mesmo falou, né? Não, eu não sou. A hora que eu quiser eu paro de fumar, a hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quiser eu paro de jogar, a hora que eu quiser eu abandono a moreninha do terceiro andar. Quem é que já ouviu isso? Dá a nota aí. Ok? Então, isso é muito importante, né? Então, para nós derrubarmos o Amaleque que está em nós, né, nós temos que nos reforçar espiritualmente. Como é que a gente se reforça espiritualmente? O mínimo minimorum é o que nós temos no nosso carral. Nós ruminamos terços e quintas, engolimos Shabbatot. E agora, para os eleitos, eles serão obrigados a instruir como foram instruídos, né? Como o exemplo do venerável Anderson Luz, o exemplo que o venerável Jones ele está estabelecendo já a sua Beit Shiur, né? Porque não adianta, né? Se o irmão não tiver a intenção de passar o bem que lhe faz bem, ele não vai receber mais bem. Tá? Isso é muito importante. A Torá é nosso vínculo com Hashem. É a sabedoria e o alimento divino para a alma humana. E se adequadamente estudada e aplicada, conduz à perfeição individual e coletiva. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, eu começo a ruminar e engolir. Então, eu me torno uma pessoa melhor, individualmente melhor. Como eu sou uma pessoa individualmente melhor, eu consigo ser o quê? Um pai individualmente melhor, então minha família é melhor, já é coletivo. Eu consigo ser um profissional melhor, então, coletivamente. Né? Eu consigo ser um membro de um clube melhor. Eu consigo ser tudo melhor. Tá? Então, a busca da melhor versão é o intuito da Torá. Mas nós nunca vamos ter a melhor versão. Tá? Por quê? Porque como é que a gente combate Amaleque? Melhorando a nossa versão um pouco a pouco. Né? Porque o que diz lá em Deuteronômio, né? 25:19. Vamos lá para Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor na terra, que ele te concede, quais são os inimigos? Vamos ver os inimigos? Quais são os inimigos que o irmão tem hoje? É o cartão de crédito, né? É o desemprego, ou é um emprego sobre instável, né? Por exemplo, hoje estava na nossa página, né, lá um repórter de 32 anos, lá da Rede Globo, que foi demitido. Né? Ele disse, chegou a minha vez, está tudo acabando na Rede Globo. Né? Pô, até pouco tempo atrás era a prata, né? Você trabalhava na Globo, pô, né? Você só faltava andar com um crachá aqui, né? Trabalho na Globo. Né? Tá? Então nós temos inimigos, né? Nós temos todos esses inimigos, né? Esses desejos, né? Pela vida. Então,
inimigos ao teu redor na terra, que ele te concede para dela tomar posse, deverás apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não esqueças disso, tá? Então nós temos que apagar a memória de Amaleque. Como é que a gente apaga, né? Por exemplo, aqui está tudo escrito a lápis, né? Está tudo escrito a lápis. Como é que eu apago? Eu não passo a borracha assim, né? Eu tenho que ficar, né? Tipo, apagando, né? Tá? Eu pego aqui a borrachinha, né? Eu pego a borrachinha e fico. Então, como é que eu apago a memória, né? Passando a borracha, né? Ninguém apaga assim, né? Que é isso daqui, né? Como é que eu apago a memória de Amaleque em mim? Subindo de pouquinho em pouquinho, ruminando, de ruminação em ruminação, de engolimento em engolimento. Tá? Só que o irmão, ele entra para o carral e ele quer resultado imediato. Ele não vai ter resultado imediato, né? Então, o irmão, ele não fica obeso da noite para o dia. Ele entrou em processo de obesidade, né? O irmão, ele não fica preguiçoso de repente. Ele vai tomando gosto por não fazer nada, né? Então, da mesma forma, né, é a nossa luta contra Amaleque, né? A nossa luta contra Ramã é esse daqui, né? De pouquinho em pouquinho, né? É isso que o irmão tem que... Tá? Por isso que esse curso, né, a nível elevado, que nós vamos ter, né, eu começo elegendo aos que perseveraram por 3 anos. Né? Só que não adianta só estar há 3 anos. Há 3 anos ele está, então ele já tinha que ter a BTU, igual o venerável Anderson Luz. Né? Tá? Acerca de nossa época, assim se expressou o profeta Amós. Tá? Em Amós 8:11. Vamos para Amós 8:11. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, que mandarei a fome sobre toda esta terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra de Hashem, tá? Então, da Torá. Então, isso já está acontecendo, tá? Vocês estão aqui por quê? Por causa de Amós 8:11. Tá? Vocês, de alguma forma, viram, né, que o que o pastor fala é furado, né? O que o padre fala é mentira, né? O João de Deus, que era o símbolo aí, pô, estourou todo o espiritismo, né? Pai de santo aí, tudo envolvido com rolo político, né? Pai de santo, tudo trabalhando para político. Tá? Então vocês viram, não, isso não é a palavra. Eu quero buscar a palavra. Aí vocês vieram parar aqui, né? Tá? Então, se há um estudante de Torá como nós, né, que ainda não tenha encontrado a sacralidade na palavra divina, é nossa responsabilidade compartilhar aquilo que sabemos. Olha só. Por mais limitado que seja o nosso saber. Se há um deixante sequer, que ainda não tem encontrado a palavra divina na sua essência, como a nossa, né, é responsabilidade nossa compartilhar aquilo que sabemos. É isso, Megillah Esther. Eu tenho que compartilhar o que eu sei. Tá? Então, como é que Ramã, como é que Mordecai e a rainha Esther, que ainda não era rainha, né? que Esther, né, sua sobrinha Esther, conseguiram resolver a questão? Unir o povo. Foi para cima do pessoal que não estava estudando. Foram estudar em praça pública. Entenderam? Tá? Então isso é importante, né? Então, eu sei, por exemplo, que tem irmão que se... Né? Não, saiu o problema dele. Não!
você não vai receber a Abrahá que você deseja. Você tem que ir para cima do deixante, porque é responsabilidade compartilhar aquilo que sabemos, por mais limitado que seja o nosso saber. Tá? Então, Hashem não. O que eu falei para vocês? Né? Por mais que a gente estude, né, essa relação é infinita. Né? Por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber nada. Né? Porque como é que o finito se aproxima do infinito? Nunca. Tá? Mas como é que é a aproximação? É pelo portal do desejo da consciência. A minha consciência é Hashem. Então eu me aproximei. Tá? Porque é entanglement. Né? Hoje o CERN já provou, né? Já provou que aquela estrela lá, que estava lá 230 milhões de anos-luz da Terra, quando ela explodiu lá, houve alteração quântica na Terra. Por quê? Porque tinham átomos que estavam em entanglement. Tá? Hoje nós sabemos disso. Irmão, presta atenção. Quem tem cachorro, como é que você explica que o cachorro vai para a porta te esperar? Então, para terminar, né? Assim sendo, a mais importante missão de todos nós é de acordar aqueles que estão espiritualmente dormentes. Nós vamos estudar o conceito de dormita, tá? Que é um template poderosíssimo, né? O Rabi Haim Vital, né? Ele esclareceu essa questão que o Ari Hakadosh nos coloca, né? Antes da chegada de Mashiach, de Tsarem Mashiach, nós vamos receber, né? É assim como se fosse um Ruach Dormita, né? Virá assim uma potestade, né? Um evento cósmico espiritual que vai fazer com que o povo fique em estado de dormita, em topur, né? Então, o que o Rabi Haim Vital nos explica? Isso é necessário. Isso não é errado, isso é ruim, isso é necessário. Porque nós precisaremos estar em um estado de dormita para que possa haver uma transformação genômica para estarmos em pé e a ordem Nitzavim para a vinda de Mashiach. Tá?